Fala galera, beleza? Nesse vídeo iniciaremos um assunto muito legal da matemática, que é a análise combinatória ou contagem. É a matéria que trabalha com as possibilidades, calcula de quantas maneiras diferentes as coisas podem acontecer. Para começar, nessa primeira aula veremos o princípio fundamental da contagem, que é importantíssimo. Ele é a sustentação de toda a análise combinatória. As demais técnicas que nós veremos nas aulas seguintes, permutação, depois arranjos e combinações, na verdade são só aplicações do princípio fundamental. Casos especiais, digamos assim, do princípio fundamental da contagem, tá? Então isso aqui é muito importante. Com ele, a gente consegue resolver praticamente todos os problemas de contagem que pode aparecer. Veremos durante essa aula alguns deles, tá? Eu vou desenvolver essa aula resolvendo alguns exemplos aqui na análise combinatória. A teoria é muito pouca mesmo, você aprende com bastante prática, fazendo bastante questões, utilizando muito raciocínio, como eu já falei, tem pouca teoria. Então, vamos começar. O princípio fundamental da contagem é tão simples que eu nem coloquei ele aqui no quadro, tá? Ele é subdividido em dois princípios. Temos o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. No princípio aditivo, adivinha, a gente vai somar. E no princípio multiplicativo, multiplicar. Você sempre vai usar o princípio aditivo quando for ou. E o princípio multiplicativo quando for e. Já vamos para o primeiro exemplo, vai ficar muito claro isso aqui. O primeiro exemplo é bem fácil, só para a gente realmente entender o que acontece aqui no princípio fundamental da contagem. Olha só, dispondo de 3 calças e 4 camisas, de quantas maneiras diferentes posso me vestir? Então, eu tenho 3 calças diferentes, vamos supor que uma é preta, a outra azul e a terceira vermelha. E eu tenho 4 camisas. Vamos supor que uma delas é preta, a outra verde, a outra azul e a última vermelha. Como eu sou um cara muito vaidoso, eu não gosto de repetir roupa. Então eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu posso me vestir. Será que é e ou é ou? Vamos pensar um pouquinho. Se for ou um ou outro, eu vou sair pelado por aí, concorda comigo? Eu vou estar sem calça ou sem camisa, o que no meu caso acho que não é legal. Então tem que ser e, certo? Para me vestir, eu preciso de calça e camisa, preciso dos dois. Se é e, eu tenho que multiplicar. Como eu tenho 3 possibilidades para calça e 4 possibilidades para camisa, então eu multiplico 3 com 4, que resulta 12. Eu tenho 12 maneiras diferentes para me vestir, 12 maneiras diferentes para combinar essas calças com essas camisas, tá? Fica bem fácil se a gente imaginar o seguinte, ó. Para cada calça que eu pego, quantas possibilidades eu tenho para camisas? 4, né? Se eu pego a calça preta, eu posso usar ela com a camisa preta, com a camisa verde, com a camisa azul e com a camisa vermelha. Se eu pego a calça azul, eu também posso usar com cada uma das camisas. Posso usar a azul com a preta, a azul com a verde, a azul com a azul e a azul com a vermelha. E se eu pego por fim a calça vermelha, posso usar ela com a camisa preta, posso usar ela com a camisa verde, com a camisa azul e com a camisa vermelha. Para cada calça eu tenho 4 possibilidades de camisas. Como eu tenho 3 calças, por isso que é 3 vezes 4. Aqui a gente fez o total de possibilidades, tá? Em alguns problemas de análise combinatória, isso aqui é muito interessante. Você pode pensar no total de possibilidades, mas imagina você... se eu tivesse, sei lá, se eu fosse mais vaidoso ainda, tivesse 38 calças e 59 camisas, ia dar um trabalhão pensar em todas as possibilidades, né? Por isso que existe o princípio fundamental da contagem para facilitar a nossa conta. Na letra B, agora eu vou escolher o meu calçado, tá? Então eu tenho ali 3 opções de tênis e 2 opções de sapato. De quantas maneiras diferentes eu posso escolher um calçado para vestir? Agora vamos pensar um pouquinho, será que é e ou é ou? Tem que ser ou, concorda comigo? Eu preciso de tênis ou sapato. Não tem como eu usar os dois ao mesmo tempo, não tem como eu usar tênis e sapato, certo? Tem que ser ou um ou outro. Então se é ou, eu vou somar, é o princípio aditivo. Como eu tenho 3 opções para o tênis e 2 opções para o sapato, eu faço 3 mais 2, que resulta 5. Eu tenho 5 maneiras diferentes para escolher. Posso escolher um dos 2 sapatos ou um dos 3 tênis, né? Então, aqui está bem tranquilo.
O segundo problema já é um pouquinho mais interessante. A gente vai evoluindo, sofisticando mais a cada questão. Olha só, temos agora uma bandeira que é composta por 5 listras e nós temos que pintar essa bandeira utilizando apenas 3 cores, azul, verde e preto, de modo que listras adjacentes não contenham a mesma cor. Então, nesse problema, a gente tem que pensar listra por listra. Quantas possibilidades eu tenho para colorir essa listra, né? Porque pintar a bandeira equivale a pintar cada uma das listras. Então, é legal começar pela primeira listra. Quantas possibilidades eu tenho para ela? 3. Eu posso colorir ela de qualquer uma das 3 cores, porque como é a primeira listra, não tem nenhuma à sua esquerda. Então ela não tem nenhuma listra adjacente à esquerda. Só vai ter uma listra adjacente à direita. Mas como é a próxima listra que eu vou observar, então não tem problema. Eu posso escolher ela de 3 maneiras. Pode ser ou verde, ou azul, ou preto, certo? Agora eu vou para a segunda listra. Agora sim, a segunda listra eu vou ter quantas possibilidades? Só 2. Porque eu não posso usar a mesma cor que eu usei na listra anterior. Eu não sei qual cor eu usei aqui, mas não importa. Usei uma, sobram 2 que eu posso usar na próxima listra. Maravilha! Agora eu vou para a listra seguinte. Quantas possibilidades eu tenho? Também 2, porque das 3 cores eu só não posso usar a cor que eu usei na listra anterior. Só que eu posso usar agora a cor que foi usada na primeira listra. É só listras adjacentes que não podem ter a mesma cor. Listras que estão uma do lado da outra. Então, eu vou ter 2 possibilidades também para a próxima listra, só não posso pintar ela com a cor que eu pintei a listra anterior. E por fim, para a última listra, são 5 listras na bandeira, né? 1, 2, 3, 4. Para a última listra eu também vou ter 2 possibilidades. Como eu preciso que tudo isso aconteça, eu multiplico tudo. Então, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 2, 48. Existem 48 maneiras diferentes para pintar essa bandeira com as condições que o problema pediu pra gente. No terceiro exemplo, 5 amigos estão voltando da night, da balada. Um deles está alcoolizado, normal, quem nunca, né? E um deles não é habilitado, não tem carteira de motorista. O problema é que eles vão voltar de carro, então nós temos que encontrar de quantas maneiras dá para posicionar esses 5 amigos dentro do carro, de modo que o alcoolizado não dirija, se beber não dirija, né? Importante, e que o não habilitado também não dirija, né? Nenhum desses dois pode dirigir. Esse problema aqui é um problema muito bom para a gente observar uma estratégia que é legal usar para resolver problemas de contagem. Eu deixei para comentar ela agora, porque esse problema é muito bom para a gente analisar isso. Então, primeiro, você sempre tem que se colocar no papel da pessoa que deve realizar a ação que o problema está pedindo e ver quais decisões tem que tomar. Nesse caso, você é a pessoa que vai posicionar os amigos dentro do carro para não dar cagada, né? Para que o alcoolizado não vá para o volante e nem o não habilitado. Depois você tem que, sempre que possível, dividir as decisões a ser tomadas em decisões mais simples. Nesse caso, como que eu posso dividir em decisões mais simples? Eu posso escolher lugar por lugar do carro, quem que vai poder sentar ali. No exemplo anterior das bandeiras, nós dividimos na escolha da cor de cada listra, tá? Então, beleza. E por último, sempre que você tem uma decisão a ser tomada que é mais restrita que as outras, é essa decisão que você tem que tomar em primeiro lugar. O que isso quer dizer, professor? Nesse exemplo 5, nós temos uma decisão que é mais restrita que as outras. Qual decisão? A posição do motorista, porque eu não posso ter nem o cara que está alcoolizado na posição do motorista e nem o cara que não é habilitado. Então é por essa posição que eu tenho que começar. Sempre que você tem uma decisão mais restrita, é ela que você tem que tomar primeiro. Quantas maneiras eu tenho então para colocar um rapaz ali na posição do motorista? Eu tenho 3 possibilidades, né? São 3, beleza. Agora eu vou para outra posição do carro. Agora não tem nenhuma preferência, não tem nenhuma restrição. Posso ir para qualquer uma das outras 4 posições que sobraram. Pode ser o carona. Quantas possibilidades eu tenho para o carona? 4. Os 4 amigos que sobraram, beleza. Aí eu vou para um dos lugares de trás. Tenho 3 possibilidades. Depois o outro lugar de trás, 2 possibilidades, né? Os 2 amigos que sobraram. E por fim, para o último lugar do carro, vou ter o cara que sobrou. Assim, é só multiplicar. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 2, são 72 possibilidades diferentes
possibilidades para posicionar os 5 amigos no carro, de modo que nem o alcoolizado e nem o não habilitado dirijam, tá? Nosso gabarito é a letra A. Exemplo 4, agora sim uma questão bem interessante. Olha só, temos que escolher um presidente, um secretário e um relator para comporem uma CPI, onde cada um desses 3 cargos tem que ser ocupado por um partido diferente. Então, temos aqui os 3 partidos, partido A, B e C. No partido A são 4 candidatos, no partido B 3 candidatos e no partido C 2 candidatos. De quantas maneiras diferentes dá para fazer essa escolha? Bom, pensando na estratégia que a gente viu na questão anterior, como é que eu posso dividir essa decisão em decisões mais simples? Eu posso decidir cargo por cargo, né? Quantas opções eu tenho para presidente, quantas opções eu tenho para secretário e quantas opções eu tenho para relator. Começando pelo presidente, quantas opções eu tenho? A resposta é depende. Depende de qual partido é o presidente. Se for do partido A, são 4 opções. Mas pode ser do partido B, aí eu tenho 3 opções. E pode ser também do partido C, aí eu teria 2 opções. Sempre que a resposta é depende, é porque você tem mais de um caso possível. Então você precisa considerar separadamente, né, todos os casos possíveis e depois juntar eles. Então aqui, quais são os casos possíveis? A gente sabe que cada cargo tem que ser ocupado por um partido diferente. Então vamos pensar em todas as possibilidades. Eu posso ter presidente do partido A, secretário do partido B e relator do partido C. Maravilha. Mas eu posso ter presidente do A, secretário do C e relator do B. É uma combinação diferente, né? Posso ter agora presidente do partido B, secretário do A e relator do C. Posso ter presidente do B, secretário do C e relator do A. Posso ter presidente do partido C, secretário do partido A e relator do partido B. E por fim, posso ter o presidente do partido C, o secretário do partido B e o relator do partido A. Concorda comigo? Trocando essas 3 letras de lugar aqui, eu tenho essas 6 combinações diferentes. Então eu tenho que considerar o que vai acontecer em cada uma dessas combinações aqui. Mas em todas elas vai resultar o mesmo número de possibilidades, certo? Porque eu sempre tenho 4 opções aqui para o partido A, sempre tenho 3 opções para o partido B e sempre tenho 2 opções para o partido C. Então eu sempre vou multiplicar 4 vezes 3 vezes 2, que dá 24. Então, em cada combinação dessa, são 24 possibilidades. Vou colocar aqui 24, 24, 24, aqui 24, 24 e 24. O que eu faço agora com essas possibilidades aqui? Eu tenho que somar todas elas, né? Porque pode ser ou a primeira combinação, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, ou a sexta. Pode ser ou uma ou outra combinação. Então eu vou somar tudo isso aqui. 24 mais 24 mais 24 mais 24 mais 24 mais 24. Somar 24 6 vezes é a mesma coisa que 6 vezes 24. Então, o total de possibilidades que eu posso fazer essa escolha, 6 vezes 24... que resulta 144. Nosso gabarito, letra E. Exemplo de número 5 é clássico. Muitas questões desse tipo aparecem aqui na análise combinatória e nós resolvemos apenas utilizando o princípio fundamental da contagem. Então vamos lá. Na letra A, temos que encontrar quantos são os números de 3 algarismos distintos. Sempre que você tem que formar números, você pode dividir a tua decisão na escolha de cada um dos algarismos que compõem esse número. Como é que eu quero formar números de 3 algarismos? Eu vou decidir quantas opções eu tenho para cada um dos 3 algarismos. Por qual algarismo eu começo, professor? Você tem que ver se tem restrição ou não. Nesse caso aqui eu tenho restrição sim. Como eu quero formar números de 3 algarismos, o primeiro algarismo não pode ser 0.
Porque se eu tiver o número 0,23, por exemplo, 0,23 é 23. Na verdade, o número tem 2 algarismos e não 3. Então, sempre que você tem que formar números, o primeiro algarismo não pode ser 0. Se for senha ou código, aí não tem problema, tá? Mas se for número, o primeiro algarismo não pode ser 0. Então, eu vou começar pelo primeiro, que tem essa restrição. Quantas possibilidades eu tenho para ele? 9. Eu posso usar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. São 9 possibilidades. Agora eu vou para o segundo algarismo. Quantas opções eu tenho para ele? 9 também, porque são algarismos distintos. O que significa distintos? Não pode repetir algarismo no mesmo número. Ou seja, eu não vou poder usar o algarismo que eu usei na casa anterior, né? No primeiro algarismo. Só que eu posso agora usar o 0. Então eu tenho as mesmas 9 possibilidades. Eu não posso usar o algarismo que eu usei antes, mas eu posso usar o 0. Então são 9 possibilidades. E para o terceiro algarismo, eu não posso usar nem o que eu usei aqui na primeira casa, nem o que eu usei na segunda. Então eu tenho 8 possibilidades. Das 10 totais, eu tenho 8. Maravilha! Se a questão pedisse, por exemplo, quantos são os números de 3 algarismos e não falasse distintos, como que ia ficar? Ia ficar 9 vezes 10 vezes 10, concorda comigo? Porque eu só não poderia ter 0 no primeiro algarismo, então são 9 opções, mas aí eu teria 10 opções para o segundo e 10 opções para o terceiro, porque poderia ser 0 e poderia repetir algarismos. Mas como são distintos, fica dessa maneira aqui. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8 resulta 648. Eu consigo formar 648 números diferentes de 3 algarismos, onde nenhum algarismo repete. Maravilha! Na letra B, temos agora que encontrar quantos são os números pares de 3 algarismos distintos. Então agora os números têm que ser pares. Bom, para um número ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? Então eu tenho essa restrição. Se eu tenho essa restrição, eu tenho que decidir ela primeiro, né? Uma decisão mais restrita que as outras é a que você tem que tomar primeiro. Assim, eu tenho que decidir primeiro quem vai ser o último, quantas possibilidades eu tenho para o último algarismo. 5 pode ser justamente como a gente já observou, né? 0, 2, 4, 6 ou 8, tenho 5 opções. Agora eu tenho que ir para o primeiro algarismo, porque eu tenho a outra restrição, a mesma que adiante. Como é um número, não pode ser 0 o primeiro algarismo. Quantas opções eu tenho para o primeiro? A resposta é depende, porque a gente viu aqui que para o número ser par, ele pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. O 0 está incluso nessas 5 opções. Se eu já tiver usado o 0 aqui, eu tenho 9 opções para o primeiro. Mas se eu não tiver usado o 0 aqui, são 8 opções. Então, como a resposta é depende, eu tenho que considerar as duas possibilidades. Eu tenho que considerar aqui a possibilidade do número ser par terminando em 0 e tenho que considerar a possibilidade de ele ser par não terminando em 0, tá ok? Eu abro nessas duas possibilidades, aí eu resolvo esse problema que eu tenho aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro, para o número ser par terminando em 0, vamos colocar aqui. Bom, se eu quero que o número termine em 0, eu tenho uma restrição, certo? Então eu vou ter que começar pelo último algarismo, eu tenho uma opção para ele. O 0 está fixo ali, eu tenho uma opção. Tá ok. Agora eu vou para o primeiro algarismo. O primeiro algarismo não pode ser 0, mas como eu sei que o 0 está no último algarismo, está fixo aqui, então sobram 9 opções para o primeiro, né? Maravilha. E para o segundo algarismo são 8 opções. Não pode ter nem o 0 que já foi usado no último algarismo e nem o algarismo que ficou aqui no primeiro. Então são 8 opções. 9 vezes 8 resulta 72. Eu posso formar 72 números de 3 algarismos distintos que terminam em 0 e, portanto, são pares, né? Maravilha! Agora eu vou pegar os números que são pares que não terminam em 0, ou seja, os pares que terminam em 2, 4, 6 ou 8. Como eu tenho essa restrição, eu vou começar pelo último algarismo. Tem que terminar em um desses 4 aqui, eu tenho 4 opções, né? Maravilha! Agora eu vou para o primeiro algarismo. O primeiro algarismo, ele não pode ser 0
E também não pode ser um dos que eu já usei aqui no último. Então eu tenho 8 opções para ele. Maravilha. Agora, o segundo algarismo, ele pode ser 0, mas não pode ser nenhum dos dois que eu já usei aqui na primeira e na última casa. Então são 8 opções também. Assim, fica 8 vezes 8 vezes 4, que resulta 256. Agora, vamos observar qual é o total de pares, total de números pares de 3 algarismos distintos que nós temos aqui. Então, é a soma dessas duas possibilidades, né? Eu posso ter um número par de 3 algarismos distintos terminando em 0, ou um número par de 3 algarismos distintos terminando em 2, 4, 6 ou 8. Então, eu somo essas duas possibilidades. 256 mais 72 resulta um total de 328. E para finalizar, no último exemplo, temos uma questão bem bacana do Enem, falando sobre algarismos novamente. Interpretando a situação do problema, nós temos que encontrar qual é a posição do número 75.913 entre todos os números de 5 algarismos distintos que podem ser formados utilizando apenas algarismos ímpares, ou seja, o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9. Para encontrar a posição desse número aqui, é só a gente encontrar quantos números podem ser formados aqui que são menores que ele. Então a gente vai dividir isso em algumas etapas, tá? A primeira etapa é encontrar quantos números são menores que 70.000, tá ok? Então vamos lá. Qual é a restrição? O primeiro algarismo ele tem que ser menor que 7, tá? Então ele pode ser 6, 5, 4, 3, 2 ou 1 e não pode ser 0, né? Mas como eu não tenho 0 para usar aqui, então não precisa se preocupar. Bom, com os algarismos disponíveis que eu tenho aqui, são 3 opções, né? Pode ser 1, 3 ou 5. Então são 3 opções para o primeiro, certo? Agora, para o segundo algarismo, eu posso pegar qualquer uma das opções, menos a que eu já usei na primeira casa aqui. Então são 4. Para o terceiro algarismo, são 3 opções novamente. Das 5 totais, só não posso usar as que já ficaram nas 2 primeiras casas. Depois tenho 2 opções e por último, uma. Então, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 2... são 72 números menores que 70.000, automaticamente menores que 75.913. Então a posição desse número aqui já é maior que 72. Agora a gente vai encontrar quantos são os números que estão entre os 70.000 e os 75.000, que são maiores que os que nós já encontramos, né? E menores que o número que nós temos aqui. Então vamos lá, eu tenho algumas restrições aqui. O primeiro algarismo ele tem que ser 7 obrigatoriamente, né? Então eu tenho só uma opção para ele. O segundo algarismo, olha só, ele tem que ser maior que 0 e menor que 5, tá ok? Então quantas opções eu tenho? Apenas 2, né? Só pode ser o 1 ou o 3. Então são 2 opções. O número tem que ser maior que 70.000 e menor que 75.000. 2 opções. Agora, para o terceiro algarismo, de 5 opções, eu só não posso usar 2 que já ficaram aqui. Sobram 3. Beleza. E depois, no quarto algarismo, das 5 opções, só não posso usar 3 que eu já usei aqui. Sobram 2. E por fim, sobra uma opção para o último algarismo. Então, eu tenho 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 1, 12. Existem 12 números maiores que 70.000 e menores que 75.000, tá? Então, o nosso número, ele já é... Quanto dá 72 mais 12 aqui? 84. O nosso número já está numa posição maior que 84, né? Basta agora encontrar quantos são os números que estão entre os 75.000 e os 75.900. Porque se eu pegar números maiores que 75.900, o próximo número ele já vai ser o número que a gente quer achar. Porque se eu pego depois do 9 aqui, qual é o próximo algarismo que pode vir? O menor algarismo que pode vir é o 1, que é justamente o que nós temos aqui no número, tá?
Então o próximo número, ele obrigatoriamente vai ser o número que a gente quer. Então é só encontrar agora quantos estão entre os 75.000 e os 75.900. Vamos lá. O primeiro algarismo tem que ser 7, uma opção só. O 7 está fixo aqui. O segundo algarismo, ele precisa ser 5. Então é uma opção também, o 5 está fixo. O quarto algarismo, eu tenho quantas opções para ele? Terceiro algarismo, aliás, ele tem que ser maior que 0 e menor que 9. Porém, eu já usei o 7 e o 5 aqui, não pode esquecer, né? Se eu já usei o 7 e o 5, sobra o 1 e o 3. Então eu tenho duas opções para esse algarismo aqui. Maravilha! Agora, o quarto algarismo não tem nenhuma restrição. Das 5 opções, eu só não posso usar as que eu já usei aqui nas 3 casas anteriores. Sobram 2, né? E no último algarismo, das 5 opções eu já usei 4, sobra apenas uma. Então são 4 números que estão entre os 75.000 e os 75.900. O próximo número que eu pegar, ele vai ser, como nós já vimos, o nosso número aqui. Ou seja, qual vai ser a posição dele? 72 mais 12 dá 84, 84 mais 4 dá 88. Tem 88 números menores que esse aqui. Então ele ocupa a posição de número 89, né? Vou colocar aqui. Posição dos 75.913 é igual à posição de número 89. Nosso gabarito é a letra E. Essa foi a nossa aula com o princípio fundamental da contagem. Aqui na análise combinatória é assim mesmo, a gente aprende com bastante prática, resolvendo bastante questões, tá? Então no site tem uma lista com exercícios para você praticar, acesse e divirta-se, tá ok? Espero que você tenha gostado, não esqueça de curtir o vídeo, clique aqui no gostei, comente, compartilhe e também inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades. Até a próxima, valeu!